Olá, seja muito bem-vindo a mais uma edição do Panorama. O barulho alto e constante causado pelos moradores da casa ao lado, a infiltração que vem do apartamento de cima, o muro que avança dentro do terreno do vizinho, ou o cachorro que insiste em invadir o quintal alheio. São vários os motivos que podem gerar conflitos entre pessoas que vivem lado a lado. No programa de hoje nós vamos conversar sobre o que deve ser feito nessas situações, como resolver os conflitos e evitar que as brigas entre vizinhos tenham consequências mais graves. E em quais circunstâncias a opção é chamar a polícia ou acionar a justiça. Para conversar sobre esse tema, nós recebemos aqui no estúdio Kênio Pereira, presidente da Comissão de Direito Imobiliário da OAB Minas Gerais, e Daniela Tognoli, advogada e professora de Direito Penal. Muito obrigado, Kênio, pela presença. Muito obrigado, Daniela. O Panorama já está no ar. E para começar o programa e tornar a nossa discussão um pouco mais concreta, a repórter Gisele Antonioli foi às ruas de Belo Horizonte para conhecer algumas histórias reais de conflitos entre vizinhos. O barulho que vem do apartamento do lado é um dos motivos que mais provocam aborrecimentos. Veja só. Esses vizinhos tinham mudado recentemente para o prédio e eram jovens. Então começaram a fazer festa a noite toda, né? Era um casal de jovens. E aí a gente conversou, eu também já fui síndico do prédio, conversei com eles e o problema foi resolvido. Normalmente eu não crio confusão, eu procuro sempre negociar, né? E com tranquilidade, bater, resolver. Porque vizinha você tem para a vida toda. Se você criar complicação, você, em vez de ter amizade, você vai criar inimizade. Então, no meu caso específico, eu procuro conversar, dialogar e resolver o problema. Bom, vamos começar a nossa discussão aqui. O nosso colega ali quer resolver o problema com tranquilidade, no diálogo. Às vezes, isso infelizmente não é possível. Essa questão do barulho, por exemplo, que é uma das situações realmente mais comuns e que mais causam conflitos. Como tentar resolver isso caso o diálogo não seja suficiente? Realmente a conversa é ideal, né? Então ele está de parabéns com a postura dele. O que acontece é que tem aquele vizinho que não liga para isso. Tem vizinho que acha que ele está morando numa fazenda e faz barulho sem esquecer que no condomínio são moradias muito próximas. Então que exige um certo cuidado para não perturbar o vizinho. Então a conversa é ideal. Quando a conversa não funciona, pode, no caso, notificar o vizinho ou então o síndico ou o condomínio aplicar uma multa. Agora um ponto-chave. Para se aplicar a multa pelo Código Civil, são 2/3 do condomínio, é praticamente impossível. Então, o ideal é que o condomínio tenha uma convenção muito bem elaborada, convenção essa que permita o síndico aplicar a multa, e a aplicação de multa requer processos técnicos para evitar sonoridade. O que é isso? O que seria, no caso? A convenção prevê como se aplica a multa, a graduação da multa, que o síndico é um leigo, geralmente. E também o processo de defesa da pessoa, que quando a pessoa é multada, pode se defender. E quem vai julgar essa defesa? Vai ser a Assembleia. Então essa convenção tem que prever, Fernando, todos esses passos para que o síndico, que não é um advogado, possa vir a segui-los de maneira a validar essa multa até em juízo. Porque tem pessoas que são multadas e não pagam a multa. E pega muito mal para o condomínio, ele entrar com a ação e perder a ação da cobrança da multa. Então o ideal, eu acho que é fazer uma convenção muito bem elaborada, com técnica jurídica, para que venha a coibir atos irregulares. E nós sabemos que tem pessoas que não ligam para o pedido do vizinho, tem pessoas que não se importam. E outro detalhe, e se o barulho é entre só 2 vizinhos, aí já não é o condomínio que vai aplicar a multa. Aí cabe o vizinho que está sendo perturbado notificar a pessoa e até entrar com ação contra aquele vizinho. Aí é só um contra o outro. Só um contra o outro. Mas quando o barulho atinge o condomínio, a festa e tudo mais, aí o síndico pode aplicar essa multa. Mas o ideal é a convenção permitir que isso venha a ser feito de forma técnica. Comete-se algum tipo de crime em relação a isso, Daniela? É possível chamar a polícia, por exemplo, num caso desse de conflito de som alto, por exemplo? Sim, há uma contravenção penal, artigo 42 da Lei de Contravenções Penais, e é possível chamar a polícia. Aliás, é aconselhável, se essa conversa, né, realmente não deu certo e for preciso tomar alguma medida, e se pensa em tomar essa medida na área criminal, é importante, de preferência, quando esse som estiver excessivo, chamar a polícia para fazer o boletim de ocorrência e depois tomar as providências. Agora, é interessante também, nessa notificação que o Dr. Kênio sugeriu,
que a pessoa já inclua no teor da notificação, avisando para a outra que ela está cometendo essa contravenção. E que se ela não modificar a postura dela, também serão tomadas providências nessa esfera criminal, porque a competência do juizado especial criminal, mas assim, o interessante, né, é que as pessoas falam, mas no juizado não dá nada. É claro que dá. Né? Tem muitas oportunidades, tem transação penal, tem a suspensão do processo, mas de fato a pessoa vai vencendo a cada ato criminoso que ela comete, a cada contravenção, ela vai vencendo essas etapas e piorando, agravando a situação dela. Ou seja, então, desestimula a fazer novamente, vamos dizer, a reincidência. Que a consequência pessoal, no caso de uma ação penal, ela é muito grave para a pessoa, né, para o indivíduo que comete o ato. Então, ela passará no futuro a ter complicações na vida dela, porque ela respondeu muitas vezes a um processo, teve uma condenação, né, às vezes perde a oportunidade, faz a transação penal, perde a oportunidade no futuro de uma situação muito mais grave, né, ter outros benefícios da lei. Tem uma lei do silêncio, quer dizer, existem limites em que pode ser feito barulho, seja entre condomínios, seja de um prédio para o outro, de uma coisa. Como é que é isso? Quem define isso? Que define o município, né? Tem um Código Civil que coloca aqui a proibição do uso nocivo da propriedade. Ninguém pode usar a sua casa, o seu local de trabalho para perturbar o vizinho. E tem a lei do silêncio, que ela é local, ela é municipal. Então, à noite, né, é 40 decibéis. Durante o dia, 60 ou 70 decibéis, dependendo do horário. E um fato interessante, até com relação a obras, por exemplo, né? Tem uma construtora fazendo um prédio. É impossível fazer um prédio sem fazer barulho. Só que, um alerta, para aquele serviço de serra elétrica, martelete, é após 10 da manhã até 17 horas. Então, se tem aquela obra perturbando a pessoa às 7 da manhã com barulho excessivo, ela pode notificar, até denunciar junto à prefeitura, para multar a construtora por excesso de barulho. E com relação à lei de silêncio, é um parâmetro. Nada impede que o condomínio regulamente também a questão do barulho internamente, com relação ao final de semana, proibir obras no final de semana. Então é a questão do bom senso. E outro fato interessante, quando a pessoa tem um alvará para fazer uma oficina mecânica, uma academia, até o alvará, ou da boate, é o alvará para trabalhar e não para perturbar a vizinhança. Então ninguém pode fazer barulho a ponto de atingir o vizinho de maneira a gerar desconforto ou prejuízo ao sossego. No caso, por exemplo, desses barzinhos, né, vamos supor, a pessoa mora numa rua, numa coisa, e abre-se um estabelecimento comercial do lado dela, em que fica geralmente até muito tarde. Ela pode tem algum meio de se proteger disso, Daniela? É a mesma questão, né? Assim, a situação é de perturbação ao sossego. Então a gente tem que usar na aplicação da lei penal o bom senso e também o senso comum. Né? Então a gente tem estipulado algumas regras sociais, né? Temos convencionado algumas situações, já está padronizada na nossa sociedade, por exemplo, que a partir das 22 horas os barulhos eles devem começar a diminuir até cessar, né? Então, com base nessa noção que a gente tem, você já começa a avaliar se aquele barulho realmente está ultrapassando o limite das 22 horas, né? Ele está excessivo, deve-se agir da mesma forma, se for o caso, acionar a polícia, fazer um boletim de ocorrência e como se trata, por exemplo, de um estabelecimento comercial, aí pode-se até tomar a providência junto à prefeitura, a partir, não só, né, a partir da questão criminal, também levar, porque de repente está mesmo excedendo ao que foi estabelecido e que era o objeto daquele alvará. Perfeito. Então, você quer complementar? Um dado interessante é o seguinte, o pessoal tem um barzinho, uma casa noturna, ele vai e coloca mesas no passeio, no recuo do prédio. Aquele recuo, em geral, é a área comum do condomínio. Então, o condomínio pode impedir o uso do recuo, porque o inquilino, o lojista, ele alugou a loja e não o passeio todo. Então, aquele uso ali nocivo, se a convenção não permitir que a loja possa usar, esse uso ele é irregular. E nem a prefeitura pode autorizar o uso do passeio nesse aspecto. Porque se o passeio pertence ao condomínio, aquele recuo, então o município pode autorizar o passeio, não o recuo. O recuo ele pode ser regulamentado pela convenção e o síndico pode impedir o mau uso dele. Perfeito. Vamos ver um outro caso agora, mais uma entrevista que foi realizada pela Gisele nas ruas de Belo Horizonte. Vamos ver de que se trata. Quer saber se a senhora teve algum problema com vizinhos? Vaga presa, garagem, lixo no lugar errado? Sempre a gente tem, né, um problema sério tal da vaga presa. Eu passo por isso, mas eu acho que tem que ter muito, o bom senso, tem que usar o bom senso. Você usando o bom senso, tudo se resolve.
Como é que você resolve quando está vaga presa? É constante no seu prédio? Como é que é isso no dia a dia? Eu dou sorte porque eu moro no prédio onde só são 2 moradores, eu e uma outra. Então não temos... Tem problema? Tem, mas não é tanto. Como é que é o acordo de vocês quanto à vaga? Bom, ela me chama ou então a gente comunica antecipadamente, olha, amanhã eu vou sair cedo, libera lá. Então é questão de combinar. O que é combinado não é caro. Essa questão aí da vaga presa, da dificuldade dentro das garagens, isso é uma questão comum também? Que ele chega às vezes às vias de fato de ter que se tomar alguma providência? Chega, tem pessoas que brigam com a outra, falta de paciência, a pessoa quer sair cedo, a pessoa prende o carro dela, e tem aquele vizinho folgado que para o carro na vaga do outro, inclusive, ou para o carro na área de manobra. Então, nesse caso, né, se for questão em só 2 vizinhos, cabe a eles resolverem, até com ação preceito combinatório, para multar a pessoa que está usando a vaga indevidamente. Se a pessoa para o carro de maneira a perturbar toda a coletividade, o condomínio, aí sim o síndico vai aplicar essa multa e vai poder entrar o condomínio com ação contra aquele vizinho. Mas um ponto-chave, tem muitos prédios que têm brigas que perduram por 10, 20 anos por falta de uma convenção bem feita. Nada melhor do que convencionar, eliminar as dúvidas, regulamentar o que o construtor deixou de fazê-lo. Tem construtor que faz lá, às vezes, um sorteio das vagas. Aquilo vira briga durante anos e anos e até desvaloriza o apartamento para venda e para locação. Então, nada melhor que o bom senso que ela falou, mas o bom senso regulamentando na convenção junto ao ofício de registro de imóveis. Essa regulamentação oficial é que gera segurança e evita brigas futuras, inclusive. Essa questão de garagem, de detalhes, assim, que às vezes deixa os ânimos exaltados demais, né? Isso pode chegar a algum problema maior? É comum você receber esse tipo de queixa, de coisa? O que mais acontece e como, vamos dizer assim, resolver isso e como evitar que esses conflitos cheguem a esse ponto? A questão da vaga da garagem, ela em si, você não vai ver nenhuma questão penal nela, mas ela cria essa situação que você está mencionando, ou seja, as pessoas começam a discutir por aquilo e os ânimos vão ficando exaltados e aí a gente começa a ter a reciprocidade, né, dessas agressões que podem ser só verbais ou podem ser até físicas. Né? Pois é, no caso uma briga física, e aí? E aí quem processa quem? É quem começou? É quem apanhou? É quem se diz no direito? Porque o leigo fica sem saber o que fazer. Aí nós vamos ter a situação das lesões recíprocas, né? Porque nesse toma lá da cá, todo mundo vai ser autor e todo mundo vai ser vítima de uma lesão corporal, ainda que seja leve, né? Então, se você tiver uma lesão leve e essas agressões recíprocas, ou seja, se eles estiverem mantendo, né, uma moderação nessa reciprocidade, ninguém agride mais que o outro, de forma mais violenta que o outro, nessas lesões recíprocas, todo mundo responde. Então nós vamos ter um processando o outro, um é autor, o outro é réu, e o réu depois vira autor e o autor vira réu. De forma que é possível até ter um benefício da lei, mas não se livrar do processo e nem das consequências dele. Ou seja, uma coisa simples pode acabar se tornando uma coisa bem mais... Muito séria, né? Na área criminal, as queixas que mais repercutem dessa situação de vizinhos são as agressões físicas, as agressões verbais, que vão gerar os crimes contra a honra, calúnia, injúria, difamação. Esses são os mais recorrentes entre vizinhos. Justamente por causa das discussões, né? Pois é, acaba que, enfim... É importante tomar atitude imediata. Tem um conflito, resolve antes que a coisa se agrave. Tem gente que vai deixando aquilo acumular raiva, o desconforto. De repente um senhor xinga uma senhora, aí vem um filho indignado as dores e parte para as vias de fato. Então o ideal é que haja uma assessoria jurídica desde o início para evitar chegar nesse ponto que é muito pior. A área penal é muito mais cara do que a área civil. Perfeito. Vamos fazer só um pequeno intervalinho então. Daqui a pouco a gente fala sobre outros conflitos entre vizinhos. Não saia daí, nós voltamos em instantes.